professor Marco Antônio Villa, agora entrou psiquiatra na história, ele dizendo que tudo não passou de um enredo de uma série assim, né? Bolada por grandes escritores, né? E que ele enganou, fez todo mundo de bobo com um objetivo que a gente vai descobrir quando estivermos preparados para isso, porque aparentemente ainda não estamos, né, professor? É verdade, você fez um levantamento cronológico perfeito, Colombo. É isso. É tudo muito estranho, né? E rapidamente, quando ele deu a entrevista à Veja, ninguém sabia. Ele divulgou na madrugada, nesse encontro, nessa live com o MBL, dizendo que tinha dado uma entrevista bomba à revista Veja. E aí a revista, como você bem lembrou, antecipou a publicação e depois divulgou áudio, em que você observa que ele estava absolutamente tranquilo, falando normalmente. Mas o jornalista que o entrevistou teria sido lá atrás assessor dele. Isso não tem qualquer significação, não explica, não diminui ou não aumenta o teor das declarações do senador. Ele falou tranquilamente, por livre e espontânea vontade, e deu entrevista. Porque quando ele anuncia na live, ele fala que tinha dado uma entrevista bomba à revista Veja. Não é que ele foi gravado pelo jornalista da Veja de forma clandestina. Então, isso é muito importante, o entendimento dessa cronologia. Aí, vem o dia seguinte, você bem destacou, começa a aparecer versões. A cada entrevista que ele dava, inclusive a CNN Brasil, era uma versão, né? Uma hora de um jeito, hora outro, hora outro, hora outro. E, ele não sabia nenhum local, algumas vezes. Chegou a apontar, em certo momento, quatro locais. Alguém que foi, e não foi, segundo dizem, né? Precisa investigar. Da SWAT, parecia mais o Chapolin Colorado, né? E sua astúcia, porque era inacreditável, só que o Chapolin Colorado era um cara sério, no fundo, né? Que não é o caso do senador. Ele desmoraliza a instituição, o Senado da República. Eu imagino o que o busto do Rui Barbosa, que está lá no plenário, deve estar olhando tudo aquilo e falar, meu Deus do céu, e lembrar que o Rui Barbosa ficou décadas no Senado da República, é um dos nossos maiores juristas, se não for o maior ao longo da história, foi o primeiro ministro da Fazenda do governo republicano, na época do encilhamento, vamos recordar tudo isso. Então, é tudo lamentável. Agora, o que é possível concluir disso tudo, Colombo e Uribe? Era um golpe de Estado. Eles estavam preparando esse golpe de Estado desde já antes, mas especialmente a partir da derrota do dia 30 de outubro. Isso é evidente. Então, aquele conjunto de concentrações, de acampamentos em frente aos QGs, especialmente em Brasília, era uma ação planejada golpista, né? Os episódios do dia 12 de dezembro, quando a diplomação de Lula e Alckmin como presidente e vice da República, respectivamente, também fazia parte da conspiração. Ninguém foi preso. O dia 24 de dezembro, véspera do Natal, olha que bons cristãos e cidadãos de bem, como eles queriam explodir um avião, um aeroporto, com tanque de gasolina, de querosene para aviação, com dinamite. Tentaram e não conseguiram, na véspera do Natal. E aí tivemos os episódios trágicos do dia 8 de janeiro. Então, e se pegarmos as datas do Marcos Duval, teria ocorrido dia 9 de dezembro a reunião, salvo engano, com esse triunvirato, hein? Nós já tivemos triunvirato na Roma Antiga, 2, no final da República, olha a nossa decadência, era o triunvirato, não era o Júlio César, nada disso, ou pensar no segundo triunvirato, Marco Antônio, Otávio, não, era o Daniel Silveira, um presidiário, Marcos Duval, que envergonha a função de um senador da República, que precisa ter decoro, seriedade no exercício de suas funções, e um presidente da República que, na primeira versão dele, para concluir, foi um participante ativo da reunião, junto e avisando que o GSI estaria próximo, eles iam fazer uma gravação clandestina do ministro Alexandre de Moraes e trazê-lo para o campo fora da Constituição, como o ministro nada fez fora da Constituição e do ordenamento legal, e em seguida eles iam prender o ministro, olha o delírio, isso está também na minuta do golpe, né? Vamos não esquecer a minuta do golpe, é tudo junto, faz parte de um combo, o combo golpista. Aí eles iam prender o ministro, anular as eleições e o Bolsonaro ia permanecer no poder não sei quando, até quando, né? Seria uma espécie de Fujimori brasileiro, né? O que aconteceria? Fujimori foi um ditador que depois foi eleito contra um grande escritor, Mário Vargas Llosa, em 1990, e depois impôs uma ditadura no Peru. Ele queria fazer algo semelhante aqui no Brasil, queria fujimorizar o Brasil, né? E acabou dando tudo errado. Ainda bem que eles são incompetentes, são incapazes, desde o ex-presidente da República, Daniel Silveira, Marcos Duval, se não
Hoje já estamos no 31º dia do Dia da Infâmia, o dia 8 de janeiro, nós não estaríamos nessa hora, Colombo e Uribe conversando, nós estaríamos com uma ditadura, com uma censura, com repressão, com milhares de presos. Então, a democracia venceu, a Constituição venceu. Agora, é necessário inquéritos severos sobre tudo isso, apurar tudo o que aconteceu, com amplo direito de defesa, evidentemente, cumprir tudo o que eles não gostam, que está na Constituição, que eles odeiam, cumprir tudo o que determina o ordenamento legal, o Código Penal, e serem devidamente punidos, para que fato como esse, ou fatos que foram vários, nunca mais ocorram. Você planejar o golpe de Estado, inclusive num próprio da União, que tudo indica tenha sido no Palácio da Alvorada, né? Palácio esse construído por o maior arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, e que levou o nome de um grande jurista, volto a lembrar, Vitor Nunes Leal, porque Alvorada era um distrito de Carangola, onde ele nasceu, e ele pediu a Juscelino Kubitschek, ele era ministro da Casa Civil, que desse o nome do palácio ao distrito onde ele nasceu. E depois ele foi indicado ao Supremo e foi um ministro brilhante, um dos maiores da história, e foi cassado pelo adicional número 5 no início do ano, de 69, junto com Hermes Lima e Evandro Lins e Silva.